Só trazer também a notícia de hoje do Carlos Madeiro, que é a respeito dos médicos que fazem o Revalida no país. Isso é muito interessante porque isso está no meio também do programa Mais Médicos, que foi relançado pelo governo federal. E os médicos brasileiros formados na Venezuela, Bolívia, Cuba e Paraguai, que são justamente pessoas que sonham em fazer medicina, não conseguem fazer no Brasil pelo alto custo da faculdade particular de medicina e a dificuldade de você passar numa pública, inclusive com poucas vagas, vão fazer esses cursos fora do país que tem um custo mais baixo. E são esses médicos que registram o maior índice de reprovação na primeira fase do Revalida, essa prova que reconhece a formação estrangeira para atuação de médicos no Brasil. Esse levantamento foi feito pela Faculdade de Medicina da USP e pela Associação Médica Brasileira. 94% dos médicos formados na Venezuela fizeram a prova e foram reprovados. O índice é próximo, inclusive, dos que receberam o diploma na Bolívia, 93%. Em Cuba, o índice de reprovação é de 90%. E os do Paraguai, de 85%. Vamos lá, ô Madeiro, o que essa sua reportagem revela? Né? Quer dizer, a formação nesses países é uma formação que ela é muito diferente da que é feita aqui no Brasil? Como é que funciona isso? Olha, tem duas questões aí que são muito abordadas, né? Primeiro, que o próprio estudo ele traz uma diferença muito grande, mesmo dentro de um país, de faculdades. Você tem faculdade que tem índices de reprovação absurdamente altos dentro de um país, como na Argentina, que obteve os melhores índices, né? Se você vai olhar especificamente para o país, a Argentina tem um melhor desempenho, apesar de ser baixo ainda, ele aprova pelo menos 36% dos estudantes, mas tem algumas faculdades que reprovam 95%. Então, o grande detalhe é que não depende só do local onde a pessoa estuda. Há faculdades boas e há faculdades ruins. Então, esse estudo ele é interessante por ele também detalhar isso. E, claro, quando você vai a Bolívia e Paraguai, que são os países mais buscados, porque eles não têm vestibular, têm faculdades a baixo custo, você consegue cursar, a gente pesquisou nessa matéria, medicina por R$ 600 ao mês na Bolívia, né? Próximo ali ao Brasil. Então, é uma região que naturalmente atrai muitos brasileiros. E tem outro ponto também que sempre é muito debatido, inclusive conversei com dois médicos que fizeram revalida, um aprovado na primeira fase, outro não, que já faz até mais de uma vez, já fez mais de uma vez, é que eles citam uma dificuldade muito grande na prova, que tem questões em grau de especialista. O revalida é para revalidar o diploma na formação, aquela base da faculdade. Não seria uma prova de nível de especialista que requer residência. E eles questionam muito também que na correção eles não levam em conta outras linhas terapêuticas, ou seja, a medicina não teria consensos apenas em um tipo de tratamento, um tipo de conduta com o paciente, e eles acabam sendo, por serem defensores, o revisor e o corretor da prova serem defensores disso, eles não levariam essa situação em conta. Então, a questão que a grande coisa que o estudo deve trazer e orientar as pessoas é que eles olhem o índice de aprovação das faculdades, entenda não só a questão do país, como também dentro do país há faculdades com melhores e piores desempenho. Não é a questão, como a gente falava, só a prova é muito difícil. Ela tem dificuldades, mas quando você vai, por exemplo, para a Universidade de Buenos Aires, metade de quem faz a prova, quem fez a prova este ano, 2023, foi aprovado para a segunda fase. Você vai para a maior universidade da Bolívia, 96% foi reprovado. Então, há uma diferença muito grande no grau para você não considerar. Então, quem quer cursar medicina, quem pensa em ter aí, colocar um filho, ou está procurando algum intermediador para fazer esse curso fora do Brasil, fique atento à universidade, porque isso pesa muito na hora de você revalidar. E sem revalidar, é importante que se diga, o Mais Médicos, até na primeira fase, ele tinha a figura do intercambista, você não precisava ter revalida para atender na atenção básica em alguns locais que os médicos brasileiros, revalidados brasileiros, não podiam ir, não queriam ir, na verdade. Essa nova fase do Mais Médicos, até o momento, pelo menos, não foi aberto para nenhum tipo de intercambista, ou seja, se você não tem um revalida, você não tem como atuar de maneira alguma no Brasil.
Mas eles anunciaram que ia ter, né, ô Madeiro? E é isso que chama a atenção, porque no anúncio eles falaram que eles iam priorizar médicos brasileiros e mesmo aqueles que estudaram fora do país, e num primeiro momento iam liberar de não fazer o revalida e fazer depois de um tempo. Mas isso não foi colocado em prática no programa Mais Médicos até agora, né? Inclusive, na sua reportagem você traz a fala de um especialista, do Scheffer, né? É Mário Scheffer, né? O nome dele? Márcio Isso. Scheffer, como é o nome dele? Deixa eu agora lembrar aqui. Mas tá só aqui, ó. Para Scheffer, o dado deve servir de alerta ao governo Lula, porque o novo Mais Médicos abre essa possibilidade que ainda não foi executada de chamar profissionais intercambistas que não tenham passado pela revalidação para atuação no Brasil. E aí, aqui, muita gente no chat está dizendo, mas eu queria ver também os médicos formados nas universidades brasileiras, eles fazerem o revalida, e eles também não seriam aprovados, porque há muitas faculdades brasileiras que não têm essa qualidade, é o que as pessoas estão falando aqui no chat.